10. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. O tema da mensagem desta noite: quem é o meu próximo? Olha, que pergunta interessante. Pastor, mas é algo simples de responder. Parece, irmãos. Só parece. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Irmãos. Chegou o dia de nós entendermos quem é o nosso próximo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. O tema da mensagem: quem é o meu próximo? Diz assim o versículo de número 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-se-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, mais uma vez, Pai, colocamos diante de Ti a nossa vida, em especial a nossa mente, o nosso coração, e te pedimos, Pai, fala conosco, Pai, de uma forma especial através da Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, tira as convicções erradas, tira, Senhor, os maus pensamentos, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar, Pai. Ó Deus, a germinação dessa semente no nosso coração. Que possamos, Pai, produzir nesta noite, Pai, ó Deus, o fruto da misericórdia, Pai. Porque muito tem faltado a misericórdia no meio do povo de Deus, Pai. Oh, Jesus querido, muitas vezes somos os primeiros a julgar, somos os primeiros a apontar o dedo, a condenar, mas o Senhor não quer isso do seu povo. Por isso nos ensina nesta noite, Pai, sobre misericórdia. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém? Bom, irmãos, 1/3 dos ensinos de Jesus foi ministrado através de parábolas. E toda vez que Jesus queria falar com o seu povo através de parábolas, através de comparações, é para que as multidões, os ouvintes, os discípulos compreendessem sobre realidades espirituais. E é interessante que todo bate-papo com Jesus, irmãos, é transformador. Quando você tira lá o seu devocional com Jesus, quando você pela manhã busca Deus, quando você lê a palavra, quando você ora e você também ouve Deus falar com você, a sua vida é transformada. E assim aconteceria pela fé, aconteceu na vida desse intérprete da lei. No caso dessa parábola, irmãos, Jesus queria revelar a importância da misericórdia como uma virtude que já nos alcançou. E se a misericórdia nos alcançou, ela precisa ser externada através da nossa vida. Nós precisamos estar sensibilizados com relação à dor do nosso próximo. Porque nós estamos vivendo dias, irmãos, onde só falta sair sangue da televisão.
Só falta espirrar sangue pela internet, pelo celular, né? Onde nós passamos tem algum tipo de perigo, onde nós passamos tem alguém sofrendo. Olha, irmãos, é muito sofrimento. E às vezes, o fato de lidarmos com tanto sofrimento, com tantas dificuldades, ao invés de nos tornar mais sensíveis, nós sabemos que uma das características dos homens dos últimos dias seria a insensibilidade. Seria a falta de misericórdia. Seria a falta de amor, especialmente pelo próximo. E nós vamos ver nessa noite que não necessariamente Jesus está falando aqui de assistencialismo social. Jesus está falando de olharmos para o nosso próximo com o olhar de misericórdia, com o olhar de Jesus. Por isso, após enviar, irmãos, em Lucas capítulo 9, em Lucas capítulo 10, os seus discípulos para expulsar demônios, para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, Jesus já estava culminando ali, finalizando o seu ministério na Galileia, já se dirigindo para Jerusalém, para enfrentar ali o seu martírio, a sua crucificação. Mas antes disso, a Bíblia diz então que em Lucas capítulo 10, ele revela para nós nesse texto algo que está faltando na vida do próprio povo de Deus. Naquele momento, o povo de Israel, que simboliza a igreja no Novo Testamento, está faltando misericórdia no nosso coração. Está faltando misericórdia nos nossos olhos, irmãos. Muitos acham que essa parábola trata apenas de ajuda humanitária, como eu falei, mas Jesus aqui está nos chamando à responsabilidade espiritual com relação àquilo que podemos fazer pelo nosso próximo. Porque, irmãos, às vezes não temos o alimento nas mãos naquele momento que estamos passando na rua. Não temos um recurso financeiro, podemos não ter para ajudar, mas nós temos Jesus. E quem tem Jesus tem a chave para a solução de todos os problemas. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus pode transformar a vida das pessoas, irmãos. Jesus pode transformar a vida das pessoas. E nós vamos ver nesse texto que aqueles dois personagens que fazem parte dessa parábola, o sacerdote e o levita, eles não agiram como quem conhecia o Senhor. Vejam, tinham uma vida no templo, tinham responsabilidades com a obra de Deus. E nós sabemos que, através dessa parábola, que Jesus mostra claramente que eles nada fizeram, passaram de largo. Muitas vezes, irmãos, quando nós lidamos com uma situação de alguém que está sofrendo, o Espírito Santo clama dentro de nós: ajuda, ajuda, ora, intercede, vai lá, oferece um apoio, ajuda a atravessar, faz alguma coisa. Quem já ouviu o Espírito Santo falar dentro de si? Aleluia. Irmãos, é algo que é patente. Quem tem experiência com Deus, quem é filho de Deus, sabe que quando o Espírito Santo fala, quando ele incomoda, é para nós fazermos alguma coisa. Porque o que há de mais importante nessa terra, irmãos, não são os prédios, não são os templos das igrejas, não são as cadeiras, não é o som, não são os... Não, são as pessoas que fazem parte da família de Deus e aqueles que ainda serão salvos. Aleluia! Jesus vai vir buscar a igreja, não a igreja física material, mas a igreja que somos nós e aqueles que precisam se tornar igreja. Para estarmos aqui nesta noite, Jesus teve de pagar um alto preço pela nossa salvação, irmão. Nós falamos aí da ceia. Jesus bebeu sozinho o cálice da ira de Deus para nos resgatar do poder da morte. Por isso que, antevendo o seu sofrimento, lá no Jardim das Oliveiras, Jesus falou o que? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus sabia o tamanho do seu sofrimento, aquilo que ele teria que enfrentar por amor a mim e amor a você. E o profeta Isaías 53:6, ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é misericórdia. Você pode dizer: Jesus é misericordioso. Aleluia! Jesus lançou o seu coração nas nossas misérias, irmão, na miséria da humanidade. Ele não teria motivo algum, né? Porque foi o homem que escolheu a desobediência, foi o homem que foi avisado: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. O Senhor avisou tudo, mas o homem usou mal o seu livre-arbítrio. O Senhor, se quisesse, ele não precisaria ter compromisso conosco, não precisaria ter feito uma promessa de enviar Jesus para resgatar aqueles que estavam perdidos. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos amou de uma forma maravilhosa. Deus foi capaz de enviar o seu único filho por amor a mim e amor a você. Aleluia! E como é que nós não vamos usar a misericórdia, irmãos? Se a misericórdia nos assistiu.
Hebreus 4,15 nos diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus experimentou tudo que um ser humano poderia experimentar e mais. O castigo que era para todos nós caiu sobre ele sozinho. Nos ensinando, irmãos, a virtude da misericórdia. Era sobre a virtude da misericórdia que Jesus queria despertar a fé desse intérprete da lei. Claro, nós podemos dizer, pautado pela própria Bíblia, que os rabinos em Israel, os religiosos de Israel, sabiam que precisavam amar o seu próximo, mas os anos de frieza espiritual haviam produzido o egoísmo e a religiosidade em seus corações. Irmão, nós temos que ter cuidado com o passar dos anos na presença do Senhor, porque muitos, ao invés de melhorar, congelam, engessam. E a religiosidade, como eu já falei outras vezes, ela nos faz ficar paralisados diante do projeto de Deus para nós. O Senhor nesta noite nos lembra que nós não devemos ter aparência de piedade, nós temos que ser piedosos, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que amar com o amor de Deus, nós temos que olhar com este olhar que o Senhor nos olhou. No primeiro momento, irmão, sem nenhum tipo de julgamento. Porque como eu falei na oração aqui da palavra, muitas vezes o povo de Deus é rápido para apontar o dedo. Ô, irmãos, nós somos, como diz o pastor Luiz, o exército que deixa soldados para trás. Mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que o seu povo seja conhecido pelo amor, pela justiça e pela misericórdia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Então, infelizmente, a visão dos religiosos de Israel, irmão, justamente aqueles que deveriam cuidar da fé do povo estava embasada. A fé deles estava uma fé rasa, individualista. Hoje, boa parte da igreja de Jesus está assim. Você sabia disso? Ao invés das igrejas se preocuparem em ganhar almas verdadeiramente para Jesus, muitas estão deixando de pregar sobre arrependimento. Estão anunciando o evangelho cômodo. Venha para Jesus como você está. Se você quiser mudar, muda. Se não, venha, faz parte da festa, faz parte do encontro, faz parte disso, faz parte daquilo. Outros, irmãos, estão pregando um evangelho humanista, onde até os ídolos agora giram em torno dos homens. Tem que ser a vontade do homem, não a vontade de Deus. Mas é ao contrário, a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a vontade dos homens. Que venha o teu reino. Aleluia, e não o nosso reino, irmãos. Quem somos nós perto do Senhor? Então esse evangelho de comodidade, esse triunfalismo, essa prosperidade precisa dar lugar ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos faz diariamente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento, irmãos, que nos faz olhar para o nosso irmão, que nós já amamos, e tratá-lo com amor, com respeito, com misericórdia, com bondade. Sim, mas especialmente aqueles que ainda também não foram alcançados pelo Senhor. Aleluia! O judaísmo no tempo de Jesus estava assim, irmãos. Eles estavam engessados. Eles estavam paralisados. Você vê que ao invés desse intérprete da lei se aproveitar que Jesus estava ali para extrair de Jesus virtudes, né? Estar ali adorando Jesus porque era o Messias prometido, o Cristo ungido de Deus, aquele intérprete estava querendo colocar Jesus à prova. Como nós temos nós chegado diante do Senhor? Estamos aqui para tentar encontrar erro na Bíblia? Estamos aqui nesta noite em busca de uma bênção, ou nós estamos aqui nesta noite porque amamos a presença de Deus? Porque entendemos que não há outro caminho além de Jesus. Aleluia! Aleluia. Aqueles que deveriam facilitar o acesso à palavra, irmãos, e amar a todos sem exceção, estavam distorcendo o caráter da lei de Deus. Por isso que, quando a liderança espiritual em Israel estava fracassada, estava longe da vontade de Deus, o povo também fatalmente, a maioria estava em desvio, estava fria espiritualmente. Por isso que nós temos que orar sempre pelos pastores, orar pelas lideranças da igreja, para que o Senhor venha nos manter de pé na sua presença. Você pode dar glória a Deus por isso? Você ora pelos seus pastores? Amém? Aleluia! Esse intérprete da lei, embora pertencesse ao povo de Deus, conhecesse bem o Antigo Testamento, lá o Pentateuco, ele estava confortável diante da sua moralidade, diante da capa da religião. Irmãos, quanta gente se escondendo atrás de terno, quanta gente se escondendo atrás da gravatinha, quanta gente se escondendo atrás do microfone,
quanta gente se escondendo atrás do púlpito, mas o Senhor é aquele que sonda mente e coração. Ele sabe como está o altar dos nossos corações. Aleluia! Oh, irmãos, esse intérprete da lei, embora pertencesse ao povo de Deus, como eu falei, ele estava distante do propósito de Deus com relação à misericórdia. Era como se Jesus estivesse lembrando a esse homem que não adiantava apenas ele ter aparência externa de misericórdia. Irmão, não adianta você ser uma árvore frondosa. Ah, pastor, mas o irmão, você chega embaixo daquele irmão, aquele irmão tem um fresquinho, dá uma sombra maravilhosa. Glória a Deus, o irmão, ele está com a árvore frondosa, tá, mas está faltando uma coisinha que Jesus está buscando. Diga, o fruto. Amém? Deus não está em busca de sombra, da falsa aparência de piedade. Ele está atrás do nosso fruto de misericórdia. Irmão, nós precisamos frutificar. Nós vemos que esse bom samaritano, ele precisou parar, ele investiu tempo, investiu recursos na vida desse homem, dessa pessoa que foi assaltada, que apanhou, ficou como semi-morto. Irmãos, houve ali um desprendimento. E muitas vezes nós não queremos sair do nosso conforto para fazer a obra de Deus. Onde está a igreja? Onde estão aqueles que fazem parte do corpo de Cristo? Onde estão os soldados do Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que tomar uma posição, irmãos. Você tem que sair do comodismo, você tem que sair, vamos dizer assim, literalmente, das quatro paredes do seu mundo, da sua bolha, e fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Porque nós vamos ver que haverá um tempo de prestação de contas. Tudo aquilo que deixamos de fazer através deste corpo, em prol do reino, nos será cobrado. Como também tudo aquilo que fizemos para glorificar a Deus através do nosso corpo, a Bíblia diz que haverá o tempo do galardão. Glória a Deus. Aleluia. Tem galardão para nós. Fala para o seu irmão, tem galardão para nós. Amém? Aleluia. Não fica preocupado não, né? O Senhor, ele chama a gente a uma responsabilidade, mas Ele é um Deus que sabe recompensar, irmão. Deus é maravilhoso. A bênção do Senhor enriquece. Aleluia. Então esse intérprete da lei queria apenas testar Jesus para ver a sua fidelidade à lei, aos 613 mandamentos judaicos que a religião havia prescrito e não a lei do Senhor. Mas Jesus estava lembrando ali para aquele homem que o conhecimento sem prática não adianta, irmão. Olha, quanta gente eu já conheci que sabia muito mais a Bíblia, que conhecia muito, olha, você abria a boca, não precisava nem ler a Bíblia, ele já tinha os versículos na mente, olha, era uma sumidade, olhando assim. Mas e a prática? Porque o que manda é a prática. Digo, o que manda é a prática. Jesus havia dito no Sermão do Monte, em Mateus 5,7, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E qual era o problema desse intérprete da lei? Irmãos, ele não sabia exercer misericórdia porque ele achava que não precisava de misericórdia. E às vezes, nós nos achamos tão bonitinhos. Hoje eu fiz barba. Botei o terninho risca de giz para o aniversário da minha amada. Oh, que maravilha, né? Hoje é culto de ceia. Perfuminho, né? Vamos lá, tudo ficar bem bonitinho. Amém, tudo bem, é importante. O exterior também conta, né? Porque tudo que nós fazemos é para Jesus. Mas e o meu coração? E a minha vontade verdadeira era estar aqui? Eu estou adorando o Senhor verdadeiramente na beleza da sua santidade? Eu tenho andado nesse pacto, nessa aliança que um dia eu fiz com Jesus. Eu me levantei da onde eu caí. Eu estou dando prosseguimento à vida espiritual que o Senhor propôs para mim nesta noite. Tem proposto para mim na sua palavra. Então é um alerta para nós, irmãos, que já caminhamos no Evangelho. Porque o ativismo religioso e a nossa autoconfiança nos dons, no nosso chamado ministerial, tudo isso pode nos fazer o quê? Esquecer dos preceitos mais importantes que Jesus nos lembrou em Mateus 23. A justiça, a misericórdia e a fé. Olha, é importante dar o dízimo? Jesus fala lá em Mateus 23. É importante, porque é um sinal de reconhecimento que as primícias pertencem ao Senhor. A primeira parte do que ganhamos pertence ao Senhor. Apresentamos ao Senhor, mas o dízimo não salva. O que vai nos salvar é o fruto. Diga, o que vai nos salvar é o fruto. As virtudes. Dons não salvam. Você pode dizer dons não salvam. Ih, pastor, mas você viu na internet? O pastor levanta a mão, a pessoa faz, o homem levanta da... Agora tem uns vídeos de inteligência artificial, faz um jumento andar no meio da igreja. Já viu? As coisas malucas que estão fazendo agora, estão anarquizando com as coisas de Deus. E nós não podemos achar graça nisso não. Mas por outro lado, nós temos pessoas que
acham que os dons, a chamada ministerial, não é? A sua função, aquilo que recebeu de Deus para executar como missão, vai se salvar. Não, irmãos. O templo também não salva. Você pode dizer, o templo não salva. Houve um tempo que os israelitas se escondiam atrás disso. Templo do Senhor, templo do Senhor. Se escondiam na realidade que, por estarem servindo a Deus no templo, já estava... Não. O Senhor, Ele olha para a realidade do nosso coração. Lembra da igreja de Sardes, irmãos? Apocalipse 3:1. Muitos estão com o nome de que está vivo, mas está morto. São os crentes fantasmas. Você olha... Ghost. Não, Ghost não é. Caça-fantasma. Ghost é o fantasma, né? Meu Deus. Tem quanto? Então temos que daqui a pouco botar caça-fantasma, porque como tem crente, irmãos, que está andando, está com aparência de vivo, mas está morto. Ele está carregando ainda situações que não se resolveram. Ele não entende que precisa da misericórdia. E como é que ele vai exercer essa misericórdia? Os judeus que pensavam como esse intérprete da lei, no momento que eles eram confrontados ao arrependimento, eles não conseguiam se arrepender, irmãos, porque se apegavam-se à sua própria justiça. Conheci algumas pessoas que se apoiavam na sua própria justiça. Diziam assim, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Nunca defraudei o governo. Nunca fiz, nunca... Aí, irmãos, é aquela lista que você tem que deixar a pessoa falar, porque já é algo que a pessoa tem dentro dela, né? Mas aí você diz assim, tudo bem, mas a Bíblia diz que não é a nossa justiça. Nós temos que nos render à justiça que veio de Deus, Jesus de Nazaré. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós temos que reconhecer Jesus, irmãos. Mateus 21, 42 a 43, Jesus disse que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. O que aconteceu? A Bíblia diz lá que Jesus veio para o que eram os seus e os seus o rejeitaram. Jesus veio para os judeus. Grande parte não reconheceu Jesus. E aí, por conta da rejeição dos judeus, abriu-se o tempo da salvação dos gentios. E aqui nós estamos nós. Aqui estou eu, aqui estou eu. Hoje eu estou só com flashes de hinos antigos. Meu Deus do céu. Misericórdia. É o final do ano, né, irmão? A mente vai ficando já... só a misericórdia do Senhor. Então nós precisamos, amados, ser ministros da reconciliação, embaixadores. O Senhor quer olhar para nós e poder contar que os teus olhos vão ser extensão dos olhos dele. Você pode dizer para o seu irmão, os teus olhos, as tuas mãos e os teus pés precisam ser extensão de Jesus. Amém? Então Jesus estava ensinando para esse certo doutor da lei, esse escriba, né, esse intérprete da lei, algo tremendo. E ele fez uma pergunta de ouro para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele sabiamente devolveu com uma outra pergunta a esse homem, lá em Lucas 10, 26. O que está escrito na lei? Como você a lê? É como se Jesus estivesse dizendo o que a lei diz. Os judeus, irmãos, sabiam que a lei do Senhor falava do relacionamento do homem para com Deus e do relacionamento do homem para com o seu próximo. Mas era necessário que eles amassem o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, aquilo que nós não queremos para nós não podemos querer para aquela pessoa que está lá fora. Às vezes nós não estamos fazendo mal diretamente, mas o simples fato de não falarmos de Jesus, de não fazermos alguma coisa que é possível fazer em nome de Jesus em prol daquela pessoa, nós estamos deixando de fazer o que Deus quer. E o Senhor nessa noite nos chama a uma responsabilidade. Nós somos o povo de Deus na face da terra. Não há outra instituição capaz de fazer o que a igreja pode fazer. Não há outra, irmãos. Pode botar todos os bancos, pode botar a ONU, pode botar a Unicef, pode botar as maiores instituições que você conhece. Ninguém foi ungido para fazer o que a igreja foi ungida para fazer. Ninguém. Porque nós temos a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então seria exatamente aqui que esse escriba deveria ter sido honesto com ele mesmo e com Jesus. Porque se ele reconhecesse que era pecador e que precisava da misericórdia e do perdão, a sua vida seria outra, irmãos. Porque, olha, Jesus ele não fica triste em fazer a obra, mas quando ele encontra resistência, porque Jesus já sabe quem nós somos. Antes de sair uma palavra dos nossos lábios, a Bíblia diz que ele já conhece.
antes de nós falarmos, antes de nós pensarmos, tudo, o Senhor já tem um conhecimento absoluto a nosso respeito. Ficaria muito mais bonito para esse intérprete da lei reconhecer que, embora ele conhecesse muito da lei do Senhor, ele estava abaixo do Messias. Ele estava dependente daquele que Deus havia enviado, mas ele estava endurecido ainda pela sua própria justiça. Jesus sabia que aquele escriba não amava de fato a verdade, pois a justiça do seu coração não era a justiça de Deus. Irmãos, nós temos que nunca esquecer que não somos mais escravos do pecado, mas que ainda estamos numa natureza tendenciosa ao pecado. Nós não podemos esquecer disso. Vamos lá no Salmo 51, versículo 5. Enquanto isso, eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje fez calor, hein? Salmo 51, 5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Olha aí, irmão. Davi não esconde isso não. E tem gente que não quer reconhecer. Tem autoridades eclesiásticas que não querem reconhecer. Irmãos, todos nós aqui igualmente somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Lembra do publicano de Lucas capítulo 18, irmãos? A Bíblia diz que aquele publicano daquela parábola batia no peito e dizia: Deus, seja misericordioso comigo, que sou pecador. Veja, enquanto esse religioso dessa parábola de Lucas 18 citava o que ele fazia para Deus, alguém que não adulterava, que jejuava 2 vezes por semana, que dava o dízimo de todo o ganho, o publicano dessa parábola de Lucas 18 dizia apenas que ele queria ser alvo da misericórdia do Senhor. Quantos querem ser alvo da misericórdia do Senhor? Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não... Ih, os irmãos estão velhinho, né? O amor de Deus encheu os nossos corações. Que maravilha. Vou aumentar o som, hein? Que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Quem está dormindo, diga amém. Ninguém. Então não consegui pegar ninguém. Irmãos, aquele homem estava engessado pela religião. O intérprete da lei de Lucas 10, que deveria ter se quebrantado diante de Jesus, foi impedido pelo seu orgulho. Lucas 10, 29, vamos lá para você poder ver. Lucas capítulo 10, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha só, irmãos. Esse intérprete da lei queria convencer as pessoas de que era justo, queria manter a aparência, a fachada, mas se esqueceu que estava diante daquele que sonda a mente e seu coração. E mesmo assim esse intérprete ainda disse: quem é o meu próximo? Irmão, saber que o nosso próximo, segundo Jesus, pode ser qualquer pessoa, aumenta muito a nossa responsabilidade. Porque Jesus faz um exercício de fé com aquele homem. Você sabia que todos nós temos uma tendência a olhar só para o nosso umbigo? Já viu? Ah, que bonitinho. Fazer uma depilaçãozinha aqui, vou limpar. Não é isso? Nós temos uma tendência natural de olhar só para o nosso umbigo. Os intérpretes da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, esses religiosos todos, irmãos, eles primeiro olhavam só para si, só para os seus familiares e para alguns poucos do povo que podiam, faziam alguma coisa por eles. Mas Jesus chama esse homem a entender que o seu próximo se estendia muito mais além daquelas pessoas que o cercavam. E nós temos que entender isso. Às vezes nós nos dispomos a fazer o bem imediatamente para nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso filho, até para o nosso irmão em Cristo que congrega conosco aqui na ADA. Mas onde está a nossa disposição em entender que o nosso próximo é aquele que está lá fora? É aquele que está sendo assaltado todos os dias, como esse homem foi, por uma enfermidade, por uma injustiça. Irmãos, quantas pessoas sendo injustiçadas. Nós estamos vendo na televisão aí a luta, pessoas que têm doenças terríveis, incapacitantes, pessoas que estão paralisadas e estão tendo que provar ainda que estão doentes porque seu benefício foi importado. Que justiça é essa, irmãos? É a justiça dos homens, é a justiça que falha, é a justiça muitas vezes movida por interesses, mas nós servimos um Deus que a sua justiça não falha. É verdade. Aleluia!
E Ele trabalha por aqueles que nele esperam, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Saber que o nosso próximo, segundo Jesus, pode ser qualquer pessoa, aumenta a nossa responsabilidade, irmãos. É por isso que ainda Jesus não voltou, porque Ele quer que mais pessoas se arrependam. Você sabia disso? Nossa vontade é já estar andando nas ruas de ouro. Parece até que estou vendo os céus se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo para ele também vai falar: contempla esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo erguendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Quem está caminhando para Canaã Celestial, diga a glória a Deus. Não vou nem cantar caminhando, eu vou para Canaã, porque senão a gente não vai acabar hoje. Amém? Então, irmãos, para Jesus ninguém pode ser dispensado. Por isso Jesus contou essa parábola para despertar os religiosos, irmãos. Justamente através de um trecho conhecido entre os judeus, que era a caminhada de Jerusalém para Jericó. Era uma pequena viagem, pois Jericó ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém ficava a quase 1.000 metros acima do nível do mar e Jericó 400 metros abaixo do nível do mar. Era uma estrada difícil, era uma estrada conhecida por ser uma estrada cheia de perigos, não somente geográficos, não somente perigos do caminho, mas especialmente salteadores, pessoas que roubavam, que matavam, que eram especialistas em fazer o mal. Mas podemos comparar, eu até coloquei aqui, uma passagem sangrenta hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Avenida Brasil, BR-101, meu Deus do céu, né? Linha amarela, como a Estelinha hoje passou, estava tendo um arrastão lá do lado do Nova América, só a misericórdia do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor tem os fiéis da terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Jesus estava falando de um lugar familiar aos judeus, a estrada de Jerusalém até Jericó. E certamente quem usava essa estrada preferia andar em grupo por causa dos perigos de uma viagem solitária. Mas infelizmente um bando de salteadores bateu neste homem a tal ponto dele ficar como semi-morto ou quase morto. Caído ao chão, desacordado, sangrando, os assaltantes devem ter aproveitado para levar todos os seus pertences, inclusive as suas roupas. Jesus descreve esse homem como uma pessoa quase morta, né? Semi-morto. E é aqui que entra o detalhe, irmãos. Jesus agora diz que passa um sacerdote e depois um levita. Ao verem esse homem, ambos passaram de largo, passaram longe, evitando esse homem caído como morto no chão. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, nós estamos mudando rotas, nós estamos dando desculpas para fazer a obra, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade como igreja, porque não queremos ver coisas ruins. Porque não é fácil ver alguém machucado. Não é fácil ajudar alguém machucado. Não é fácil levantar alguém que está com dificuldade para levantar. Não é fácil, muitas vezes tem que botar a mão no bolso para ajudar, sim, financeiramente alguém. Não é fácil, não é fácil. Temos muitas desculpas, mas tanto o sacerdote como o levita, irmãos, nesse momento podem ter pensado em não se aproximar, pois pensavam que aquele homem estava morto. E se ele estava morto, eles não poderiam se contaminar pela lei. Como dizia Números 19:11, Levítico capítulo 21. Mas Jesus afirmou nessa parábola que aquele viajante estava como morto. Ele não estava morto. Você pode dizer, o viajante estava como morto. Ele não estava morto. Outro detalhe é que o sacerdote não estava subindo para Jerusalém, estava descendo para a sua casa. Igualmente o levita. Tanto os sacerdotes que eram da tribo de Levi, como os descendentes de Arão, os levitas que descendiam da elite do judaísmo, chamados sábios e inteligentes, ambos foram justamente aqueles que não fizeram nada nessa situação. Irmãos, pesa, né? Quando a gente vê que a responsabilidade o Senhor colocou sobre os nossos ombros e nós passamos ao largo, deixamos de fazer aquilo que Deus quer, irmãos, há uma cobrança muito grande. É igual o profeta que engole o rolo.
É igual o profeta que Deus mostrou alguma coisa, que Deus quer falar alguma coisa, aquela pessoa se intimida, não quer entregar, ele se rasga todo por dentro, mas ele não quer fazer a vontade de Deus. Ambos tiveram a oportunidade perfeita para demonstrar o amor, mas não fizeram, irmãos. Embora tanto o sacerdote como o levita tivessem ido cultuar a Deus em Jerusalém, eles estavam tão ligados à formalidade de cultuar, que eles não prestaram atenção nas almas. É aquela pessoa que está vindo para a igreja, com fone de ouvido, louvando a Deus, tem gente do lado pedindo ajuda, o vizinho mora do lado, a casa está aquela confusão, está aquela dificuldade, mas não evangeliza, não bota um folheto, não chama para vir para a igreja, ninguém está fazendo nada. E as pessoas estão caminhando rumo à destruição. Esses dois religiosos estavam tão preocupados em não pecar, em seguir mandamentos, que eles esqueceram de que precisavam praticar a justiça, irmãos. Mateus 23, 13. Nós já estamos caminhando para o fim, tá? Amém. Mateus capítulo 23, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Mateus 23, 13. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Meu Deus, já viu aquela pegadinha da escada rolante, que a pessoa para com as malas e está todo mundo vindo, daqui a pouco daquele embolorô cai por cima do outro, a pessoa está impedindo. Nem ela sai da escada, ela não usufrui de chegar lá naquele outro patamar e está impedindo todo mundo de continuar o seu trajeto. Irmãos, a religião faz isso. Faz mal para quem se torna religioso e para aqueles que estão buscando ajuda naquela pessoa, que estão tendo aquela pessoa como referência. Não se engane, irmãos, a prática da misericórdia em nosso dia a dia será a única virtude que servirá de base no juízo final. Vamos lá em Mateus 25, 35 a 36. Mateus 25, 35 a 36. Naquele dia, irmãos, todos os nossos atos de misericórdia o Senhor trará à tona, para honrar a sua fé. Você que tem feito a obra, você que tem feito uma visita a alguém que está necessitando, tanto no hospital como numa casa, você que liga para aquele irmão que sumiu, você que se preocupa em ajudar o seu próximo. Olha, irmãos, o Senhor não esquece não. Mateus 25, 35 a 36. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me visitaste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Meu Deus do céu, meu Deus, olha a nossa responsabilidade, irmãos. Então Jesus, ele amava as pessoas. Jesus nos deixou esse legado de amor. E com certeza, se Jesus estivesse fisicamente entre nós, se Jesus estivesse hoje, né, como nos filmes aí nós vemos, The Chosen, enfim, nós veríamos Jesus passando debaixo do viaduto da linha amarela. Jesus estaria nas Cracolândias, Jesus estaria nos hospitais, Jesus estaria visitando os idosos, Jesus estaria visitando as crianças nos orfanatos, Jesus estaria. Hoje é a igreja que precisa estar. Somos nós, irmãos. Ah, pastor, mas olha o tamanho da nossa igreja. É uma igreja pequena, de pequeno porte. Mas, irmão, não importa a quantidade, importa a qualidade. Aqui nós temos um povo que tem recebido um alimento sadio, irmãos. E é por esse alimento que nós vamos caminhar para a glória de Deus. Já temos feito isso. Nós temos o trabalho de evangelização lá no Hospital Cardoso Fonte, já caminhando para 15 anos. Temos o Valente de Davi. Temos, eu creio, quando eu falo aqui do evangelismo pessoal, eu creio que os irmãos estão evangelizando, irmão. Eu, como pastor, eu tenho que fazer a minha parte. Eu estimulo, eu falo para você se envolver, eu falo para você realizar alguma coisa, e eu creio que você está fazendo. Se você não está, aproveite esta semana para falar do amor de Deus. Não só nas redes sociais, mas sobretudo fisicamente, falar do amor de Deus para as pessoas. Aleluia! A religiosidade fez com que esse judeu, irmãos, ficasse nesse ciclo fechado. Por conta dessa tradição, gentios e samaritanos eram tidos como pessoas inimigas. Você vê que havia uma resistência muito grande, não é? Do judeu entender que um samaritano poderia estar em aliança com Deus. Mas foi justamente o samaritano
que Jesus colocou como personagem que usou de misericórdia para com aquele homem. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Jesus termina, irmãos, essa parábola dizendo para esse homem: vai tu e faze o mesmo. Em outras palavras, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Irmãos, nós temos uma boa capacidade para poder receber mensagens. Eu sei disso porque, com certeza, durante essa semana, você vai rever essa mensagem, outras mensagens da tua igreja, ou você tem algum pastor referência que você nos consulta e nós falamos: ó, pode ouvir que é uma benção. Você tem essa disposição, como eu também tenho, para ouvir da palavra. Mas quantos estão tendo a disposição de colocar a palavra em prática? Nós temos que ruminar essa palavra. Será que essa palavra, ela só vai surtir efeito até meia-noite na nossa vida? Ou você vai acordar amanhã e vai lembrar que você representa, você é uma extensão de Jesus nesse mundo? Que você e eu precisamos ter a misericórdia do Senhor. Lucas 10:34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ou seja, irmãos, esse bom samaritano representa a prudência dos filhos das trevas que muitas vezes está faltando aos filhos da luz. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você vê que quando acontece alguma tragédia, irmãos, alguma tragédia climática, algum problema muito grande, imediatamente as organizações humanas, seculares, aquelas que não têm o nome do Senhor, se organizam, fazem um trabalho belíssimo. E muitas vezes a igreja fica paralisada. Não fazemos nem o beabá, o trabalho do dia a dia. Mas você vê que esse bom samaritano, ele tinha o seu coração inclinado para a misericórdia. Não há demonstração de cuidado sem prática, assim como não há amor sem compaixão. Você pode dizer: não há amor, sem compaixão. Amém? 1 João 3, é o último versículo. Eu havia falado que já era o último? Não, né? Então é o último. 1 João 3, 16 a 18. E eu creio, irmãos, que essa mensagem vai mudar o seu ponto de vista. Amém. Você vai falar: pastor, tem folheto aí para mim poder evangelizar? Pastor, como é que eu ganho aquela pessoa para Jesus? Como é que é? Como é que não é? Você vai se interessar em ganhar vidas para o Senhor e fazer alguma coisa por alguém que está ao seu alcance, que é próximo de você, e até mesmo pelas pessoas que são próximas no sentido que podem estar no seu caminho, que você não conhece, mas que Deus vai colocar no seu caminho. 1 João 3,16 diz assim: nisto, vamos ler todos juntos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, tem que ter autenticidade, né? Tem que ter legitimidade, tem que ser de verdade para Jesus se alegrar. Houve um desprendimento financeiro, irmãos, para cobrir os gastos em prol da vida daquele homem. Talvez uma das áreas mais delicadas da nossa vida seja a área financeira, porque é fácil, entre aspas, mas é mais fácil para muitos abrir o coração do que abrir o bolso para Jesus. Mas a Bíblia fala em Lucas capítulo 8 que existiam mulheres que prestavam assistência ao ministério de Jesus com seus bens. Provérbios capítulo 3 fala que nós temos que honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda. Então, irmãos, o Senhor precisa muitas vezes, Ele vai usar os seus recursos, o seu carro, a sua casa, o seu trabalho, a sua loja. Onde você estiver, se você for uma extensão do corpo de Cristo na face da terra, o Senhor pode te usar para levar vidas à sua presença, para levantar vidas, para curar vidas, para derramar o óleo e o azeite, aleluia, o vinho e o azeite, melhor dizendo. Ele investiu tudo o que tinha, até mesmo a sua própria vida, para nos alcançar. Esse é Jesus. Ele deixou a sua glória, ele abriu mão, né, de estar na sua glória, assumiu forma de servo e veio até nós, nascendo de uma mulher, passando por todas as fases que um ser humano normal passa, para nos provar que é possível ser obediente à vontade do Pai. Irmãos,
Resumo da ópera: não tem desculpa para nós. Você pode falar para o seu irmão: não há desculpas para nós, porque Deus enviou o seu único filho para nos dar o exemplo. Jesus nos mostra que é possível fazer a vontade do Pai. Já na estalagem, um samaritano recomenda ao hospedeiro que cuide do homem, pois ele prosseguiria sua viagem, e quando voltasse pagaria qualquer despesa restante. Isso nos mostra a preocupação, irmãos, posterior. Não é só oferecer uma oração, não é só ajudar a pessoa a levantar no primeiro momento. A Bíblia diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amados, o Senhor conta conosco. O Senhor conta com a sua vida. Amém. Essa igreja pode contar com a sua vida. Amém? Amém? Então tem obra para nós realizarmos. Muita coisa eu creio que vai acontecer em 2026. E nós vamos precisar de cada vida aqui representada. Né? Tanto dos que estão presentes, como dos irmãos que não estão aqui nessa noite, que não puderam vir, mas o Senhor também precisa de vocês. Amém? Pedro reconheceu isso, irmãos, lá em Atos capítulo 10, quando ele precisou alcançar a alma daquele centurião romano. Ele precisou rodar 50 quilômetros até chegar à casa daquele homem. Será que hoje, se você tivesse, olha, 50 quilômetros daqui a Xerém, será que você numa caminhada daqui a Xerém para pregar numa casa, levar salvação e batismo de arrependimento para essas pessoas, você iria? Ah, vamos melhorar, vai ter um jumentinho para nós, irmão. Ah, pastor, só numa cartela de Torflex, que a coluna vai para o espaço. Ô, irmãos, naquele tempo não tinha facilidade, não. Hoje tem Uber, hoje tem carro, hoje tem sapato com conforto, com amortecimento, tem tênis, tem tudo. E nós estamos reclamando de vir para a casa do Senhor. Tem ar-condicionado, tem água geladinha na fonte de Moriá. Irmãos, tem os pastos verdejantes, o gramadinho está verdinho, para você chegar e sentir aquela tranquilidade, né? Porque a criação de Deus, irmão, revela o amor de Deus por nós. Quando você olha uma graminha verdinha, oh Jesus, o Senhor cuida de tudo, né? Você lembra do amor de Deus. E muitas vezes nós estamos reclamando, irmãos. Então eu creio que nessa noite o Senhor está jogando por terra o espírito de religiosidade da nossa vida. O Senhor quer nos libertar disso, para que nós possamos ser testemunhas dele por onde quer que nós passemos. Eu vou chamar a equipe de louvor. Aleluia. E eu creio, irmãos, que nessa noite o Senhor vai te fortalecer para toda boa obra. Quando o Senhor me deu essa mensagem, confesso que até relutei, irmãos. Eu falei: meu Deus, Senhor, mas a tua igreja, eu vejo uma igreja operosa, mas o Senhor falou: não, tem irmãos que precisam, tem filhos que necessitam dessa palavra. Claro, primeiramente a palavra cortou o meu coração, porque eu também necessito do Senhor tanto quanto vocês. Mas eu creio que nessa noite, vidas que estavam atadas, já estão com as suas mãos desatadas para servir ao Senhor.